Boa noite! Bora começar mais uma aula de quarta-feira. E eu quero saber de vocês. O que você acha? Você fala bem? Você nasceu aí com esse dom de falar bem? Sim ou não? Quero saber o que vocês pensam, tá? Hoje, nessa aula aqui, eu vou explicar exatamente isso. Você vai sair dessa aula pensando, poxa, será que é pra mim falar, me expressar, conversar com as pessoas ou não é pra mim essa questão aí, né? Essa aula aqui, ela é muito de autoconhecimento, para você parar e refletir sobre quem você é, né? Sobre falar ou não falar. É pra você ou não é pra você, tá? Então, pessoal que tá chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. E eu já vou começar essa aula aqui, tá bom? Quero já que vocês coloquem nos comentários o que vocês pensam. É para vocês falar bem ou não é? Eu fiz essa enquete lá nos meus stories, né? Quando eu fui divulgar, inclusive, a nossa aula de hoje, eu perguntei: falar bem, né? Para você, sim ou não? E eu tenho que dizer para vocês, pessoal, que 85% das pessoas até agora responderam que não é. E isso é bem interessante de se pensar, né? Por que será que tão poucas pessoas se veem como alguém que sabe se comunicar, que sabe se expressar, que realmente leva jeito para isso? Eu quero saber de vocês que estão aqui ao vivo agora comigo, o que vocês pensam? Sim ou não? Escrevam rapidinho aí nos comentários. Sim, Karina, falar bem é pra mim. Não, Karina, falar bem não é pra mim. Que daí a gente já vai começando aqui a nossa aula, tá? Então, qual que é o propósito, afinal de contas, aqui? O que a gente vai ver na aula de hoje? Primeiro ponto, eu vou responder exatamente essa pergunta. Vou responder 3 perguntas aqui. Primeira, falar bem é pra você? Tu vai sair com essa resposta aqui dessa aula. Beleza, a segunda pergunta que nós vamos responder é a seguinte. Ok, se sim, se falar bem é pra mim, por que hoje eu não consigo me expressar direito? Por que hoje eu não consigo falar de uma maneira clara, que as pessoas me entendam, onde eu me sinto realizado, né? Então essa é a segunda pergunta que nós vamos responder aqui nessa aula, tá? E a terceira pergunta é, se sim, como ativar o meu modo conversador? Como fazer para falar melhor e me sentir realizado aí na hora de estar conversando com as pessoas? Vi que o Diego colocou que sim, show de bola, Diego. Com certeza fala aí, se expressa, né, Diego? Conta um pouquinho da tua jornada aí pro pessoal, que eu acho que é bastante inspiradora, né? Então, vamos lá. Essas 3 perguntas nós vamos responder na aula de hoje. Esse é o meu objetivo. Tá, então a primeira pergunta, né? É ou não é pra você? Vocês agora, me ouvindo, podem até pensar assim, né? Se você for responder de uma maneira simplista, só falando rapidamente o que vem na cabeça, muitos podem pensar, não, realmente falar não é pra mim. Por quê? Porque eu fico tímido, eu fico sem jeito, eu não consigo me expressar bem, né? As palavras não vêm, eu acabo gaguejando, eu acabo ficando nervoso. Então é uma resposta direta. Com base no que está acontecendo hoje, eu identifico que eu não nasci, digamos assim, para falar bem com as pessoas, para me comunicar. E aí vou ler até as respostas aqui que vocês colocaram. A Maria colocou, pra mim falar bem ainda é um problema, tem muito a ver com a timidez. Beleza, isso aí. Então, se a gente for pensar dessa forma, ok, é simples. Eu analiso para o meu momento de vida hoje e eu percebo que eu não nasci para falar bem, que realmente não é pra mim isso. Mas eu vou trazer um outro ponto de vista, que também pode ser super simples, né? Uma coisa muito direta. Se você for ver qualquer pessoa que trabalha com oratória, com comunicação, essa pessoa, ela vai dizer o seguinte: gente, comunicação é uma habilidade que é desenvolvida, não é um dom. Você não nasce se comunicando bem ou se comunicando mal. Você vai desenvolver a sua comunicação. Inclusive, é uma coisa que eu já falei em outros momentos também. Então, pode ser que hoje você olhe para si e você percebe que realmente não está se expressando do jeito que gostaria, você vai começar a aprender aí técnicas de oratória, você vai começar a perceber como se comunicar melhor, como que você pode melhorar a tua linguagem verbal, não verbal, e isso vai ser desenvolvido. Você vai começar a organizar os teus pensamentos para falar para as pessoas, tudo isso. Beleza, é uma habilidade que você pode desenvolver. Ninguém nasce sabendo já falar bem ou falar mal.
Você desenvolve ao longo da sua vida, e em qualquer momento da vida você pode começar a treinar e a desenvolver isso. Seria uma resposta também simplista, né? Vocês concordam comigo? Beleza, vamos começar a resolver. É super assertiva, é super verdade isso que eu tô falando, mas é simples. E aí vem a outra parte, né? A segunda pergunta que eu quero responder aqui nessa aula, que é muito importante de vocês refletirem nesse momento. Ok, Karina, se todo mundo pode desenvolver a comunicação, se todo mundo pode falar bem, por que isso não acontece na prática? Por que eu tenho dificuldade de me expressar? Por que mesmo daqui a pouco, treinando a minha oratória, treinando a minha comunicação, eu tenho dificuldade de conversar com as pessoas? Às vezes eu quero até não estar com gente. Vocês já passaram por isso? Né? Ah, eu tô lá conversando e tal, mas a minha vontade é estar sozinho. A minha vontade é não sair de casa. É ficar aqui com os meus próprios pensamentos e não sair. Por que isso acontece comigo se lá dentro de mim eu posso desenvolver essa minha comunicação? Se talvez eu já até tentei desenvolver essa minha comunicação para me falar melhor com as pessoas. Sabe? Exatamente isso que eu vou falar para vocês agora. Né? Não adianta somente a gente aprender técnicas de comunicação para a gente se expressar bem. Então, a primeira pergunta é: falar bem é para mim? Se você quiser, sim. Se você quiser desenvolver a tua oratória, se você quiser desenvolver a sua comunicação, com certeza, tá? Pode ser que hoje você tenha uma dificuldade, mas você pode trabalhar isso. A segunda pergunta é: por que até agora então eu não consegui isso? Por que até agora eu tenho tanta vergonha, eu tenho tanta timidez e parece que não sai, não consigo me expressar por mais que eu tente, por mais que eu tenha um desejo lá dentro de mim de mudar essa realidade? E aí eu vou falar para vocês que essa questão, né, por que você não consegue se expressar do jeito que gostaria, mesmo que você possa fazer isso, mesmo que você possa desenvolver a habilidade, tem duas questões. Tem dois motivos, tá? O primeiro motivo é porque você fica tentando se encaixar em uma pessoa que você não é. Você tenta ser uma pessoa que você não é. E não adianta você tentar treinar tudo que é técnica de oratória, tudo que você vê aí na internet, se você não descobrir, afinal de contas, como que é o seu jeito de se expressar com o mundo. Porque se eu chegar aqui e ficar falando pra vocês assim, porque você tem que falar, porque você tem que se expressar, porque você tem que ser espontâneo, porque as ideias têm que vir na cabeça e você tem que simplesmente colocar pra fora, e é assim, não sei o quê. Daqui a pouco você fica pensando, meu Deus, mas não é isso que acontece comigo. Mas, meu Deus, mas eu não gosto de ficar aparecendo. Eu não gosto de ficar o tempo inteiro chamando a atenção das pessoas. E aí, como é que você vai colocar em prática, por exemplo, uma técnica que eu vou passar aqui pra você, de chegar com uma postura aberta, com uma postura de quem quer aparecer, de quem quer realmente se destacar, se o que você quer é não aparecer. Se você não tá querendo fazer isso, se o teu jeito não é esse, você não vai querer fazer isso, porque vai te dar medo. Você vai querer fazer o contrário. Então, quantas pessoas que às vezes a gente fala, olha, tem que olhar nos olhos. E realmente é importante para você gerar conexão. É importante você olhar diretamente nos olhos das outras pessoas, mas aí chega na prática, chega na vida, e olhar nos olhos não rola. Porque a pessoa não tá conseguindo se conectar, ela não quer se conectar muitas vezes. Lá dentro, no íntimo dela, ela não tá querendo se conectar naquela hora ali, não. Porque ela tem medo e várias outras coisas. Então, vou simplificar. Talvez agora esteja confuso para vocês. E é super normal. A questão é eu poder olhar para mim e entender quem eu sou. Sem ficar tentando se encaixar naquilo que os outros dizem que você precisa ser. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e dizer, você tem que aparecer, você tem que ficar ali fazendo vídeo, porque você tem que fazer palestra, e daqui a pouco você não é essa pessoa que quer ficar aparecendo o tempo inteiro. Você não vai fazer. E ainda vai ficar se sentindo muito mal porque você queria estar fazendo e não está fazendo. Você vai ficar com aquela, nossa, porque eu tenho que ser mais extrovertido, porque eu tenho que falar mais, porque eu tenho que não sei o quê. Mas você não está olhando para si mesmo e percebendo, ok, mas quem eu sou de verdade nesse momento? Quais são as minhas características? O que eu quero da minha vida? O que eu quero fazer? E é necessário parar e pensar sobre tudo isso, tá? Então, vamos lá. Existem
características diferentes de cada pessoa, jeitos de ser diferente. E é exatamente isso que eu vou falar agora, para você poder olhar para si e dizer, ok, qual que é o meu lugar no mundo? O que eu quero, afinal de contas? Qual que é o meu jeito? Como que eu faço para me encaixar na pessoa que eu sou, sem ficar tentando ser alguém que eu não sou, só para agradar, só para me sentir bem em um grupo, só para me sentir que as outras pessoas estão gostando de mim? Qual é o meu jeito? Então, eu vou falar para vocês aqui 5 principais formas de ser. Claro que disso vai ter outras coisas, mas para vocês poderem ampliar essa visão sobre quem vocês são, para que daí sim vocês façam aquilo que é necessário para se expressar bem, de acordo com o jeito de ser de vocês. Então, tem o primeiro tipo aqui, de jeito de ser, né? O primeiro jeito de ser é aquele jeito de ser onde a pessoa fica mais na dela, ela vive nos seus próprios pensamentos. Vocês já ouviram falar naquela pessoa que parece que ela tá vivendo uma outra realidade? Ela tá lá parada, pensando, e aí de repente alguém diz, fulaninho, o que tu acha? Ah, como? Tipo, a pessoa tava imaginando outras coisas. Então, essa pessoa, ela é muito imaginativa. Ela é uma pessoa que cria. Ela é uma pessoa que tem muita criatividade, como eu acabei de dizer. E ela muitas vezes se sente deslocada nos lugares onde ela está porque ela não está falando e tagarelando e tendo aquele desejo de ficar conversando com as pessoas. Ela não está querendo ficar ali aparecendo. Ela não quer, muito pelo contrário, o que ela quer é ficar quieta no canto dela. Então, essa pessoa, provavelmente, ela vai ser muito boa criando coisas. Ela vai, muitas vezes, poder trazer coisas novas na empresa onde ela trabalha, nos lugares onde ela está ali com família, ela vai trazer percepções diferentes. Ela vai ser uma pessoa lógica, que pensa, né, que coloca ali de uma forma bacana os seus pensamentos. Só que muitas vezes ela está se sentindo uma deslocada. Por quê? Porque ela não é igual às outras pessoas que estão ali ao redor. Não porque eu tenho que ficar aqui, eu tenho que falar mais, eu tenho que aparecer mais. E aí ela está se sentindo deslocada. Ela está se sentindo mal por ser quem ela é. E isso é muito bom também. A questão de pensar é muito bom. Quanta coisa que ela pode criar, como que ela pode estar usando isso a favor dela, mas está lá se cobrando ser uma pessoa que ela não precisa ser. Quer dizer que ela não vai falar com ninguém? Dizer, não, Karina, agora essa pessoa não vai falar com ninguém, não. Claro que em alguns momentos ela vai precisar expor as ideias dela, porque também só pensar e não falar não vai ser legal para ela, mas ela vai poder utilizar isso muito a favor dela. Então, quando eu quero falar, eu chego e falo. Quando eu quero me posicionar, eu chego e me posiciono. Mas eu não preciso ficar me cobrando o tempo inteiro por ter que falar, por ter que aparecer. Percebe a diferença? Então, a gente pode dizer que nesse primeiro jeito de funcionar, a pessoa é mais introvertida, que é diferente de ser tímido, como eu já falei. Então, é uma pessoa que se sente muito bem com a sua própria companhia e tá tudo certo. Quando ela tiver vontade de falar, ela vai falar. Talvez essa pessoa, ela vai ter um dia onde ela vai conversar, interagir muito com as pessoas e no final do dia ela vai estar cansada. E ela vai precisar de um tempo para ela. Ela vai precisar de um tempo para desligar de tudo, para ficar com seus próprios pensamentos, sem se preocupar com ninguém. E esse jeito tá ótimo. Então ela não vai precisar se isolar. Ela vai falar quando ela quer, mas não vai precisar ficar se cobrando o tempo inteiro falar. Tá bom? Então esse é o primeiro jeito, a primeira característica que eu trouxe. Aí a gente vai para o segundo jeito, né, que é o oposto disso. Então é aquela pessoa que gosta de conversar com os outros, que sente a necessidade de estar perto de pessoas, que sente muito a emoção, sabe? Tem muitas pessoas que elas falam e elas transmitem aquela emoção no jeito de falar, através das expressões faciais, do jeito que ela se comunica, ela consegue sentir o que a outra pessoa tá colocando ali, sabe? Ela é uma pessoa que percebe muito, sabe? Ela sente muito. E essa pessoa gosta de tagarelar, ela gosta de estar com gente. Quando ela não tá com pessoa, com outras pessoas, ela tá triste. Ela sente a necessidade de ter pessoas perto dela. E ótimo também. Ah, Karina, mas daí nesse caso ela não é tímida. Claro que pode ser tímida. Porque às vezes ela tem medo de se mostrar do jeito que é.
Ela tem medo de falar de emoções, de sentimentos. Ela tem medo de ser abandonada pelas pessoas. E aí ela acaba afastando os outros dela. Então, até nesse ponto aqui, a pessoa, quando é tímida e ela gosta muito de conversar com os outros, é tímida, ela sofre muito. Ela sofre muito porque ela precisa estar perto de pessoas, mas ela não está conseguindo essa interação. E aí ela sofre. Então, esse outro jeito de ser tem mais a ver com você recarregar as suas energias estando junto com os outros. Sabe? E é importante você perceber, ok, eu funciono desse jeito, eu sou assim, eu gosto de estar com outras pessoas, sim ou não? Então, esse é o segundo jeito. Aí a gente vai pro terceiro jeito. O terceiro jeito é aquela pessoa que já é um pouco mais desconfiada, né? E como ela é desconfiada, ela quer estar sempre no controle. Ela quer sempre, né, saber, poxa, o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Se eu falar isso, o que vão pensar? O que vão dizer? O que eu vou ganhar se eu falar isso aqui? O que eu vou perder se eu for me expor? Então, essa pessoa, ela muitas vezes vai saber argumentar muito bem. Ela vai conseguir se expressar muito bem, porque ela tá sempre observando a outra pessoa, né? E pensando, ok, o que eu ganho com isso? Beleza, será que é isso mesmo? E tal. Ela vai ser muito observadora. Então, é aquelas pessoas que observam tudo que tá acontecendo ao redor delas. E elas conseguem usar isso a favor delas. Por quê? Elas querem estar ali sendo aquela pessoa que vai direcionar, vai mostrar como que funciona, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Ela vai negociar, sabe? E também é muito legal, e também é muito bom ser desse jeito, sabe? Então, uma pessoa que, olha como é interessante, é uma pessoa que gosta de aparecer também. É uma pessoa que quer estar ali sendo vista. Diferente do primeiro caso que eu trouxe, a pessoa não quer estar sendo vista. A pessoa, quanto mais ela passar despercebida, ela tá mais feliz. E não tem jeito certo ou errado de ser. Simplesmente são jeitos diferentes. Aí a gente vai pro quarto jeito de ser. Né? O quarto jeito de ser é o quê? É aquela pessoa que não gosta de improviso, gente. Ela não gosta de chegar aqui na live e não saber o que tem que falar. Ela vai se sentir extremamente desconfortável em ter que ficar aqui trazendo uma coisa da cabeça do nada. Ela tem muito medo de errar, ela tem muito medo de fazer algo que não devia ter feito. Então é aquela pessoa que gosta de planejar. Ela quer chegar e falar com algo bem planejado. É uma pessoa que pensa, putz, será que pode dar errado tal coisa aqui? É melhor eu me programar, é melhor eu fazer a coisa certa. Então ela não vai se sair bem, por isso que eu digo que é importante vocês conhecerem o jeito de vocês, para não tentar ficar se encaixando em outros lugares, porque daqui a pouco essa pessoa vai fazer um jogo de improviso e ela não vai gostar. Ela não vai se sentir bem ali. Ela não vai querer fazer aquilo ali. Porque ela gosta de ter tudo programado, de ter tudo certo. Então essa pessoa, ela vai sentir muitas coisas e para ela não se expor, né, de uma forma errada, ela não vai falar. Ela sente, mas ela não fala, ela é mais quieta, então ela também vai querer ficar mais no canto. Não vai querer ficar ali interagindo e falando o tempo inteiro e aparecendo. Não. Quando ela precisar falar, ela vai querer se planejar. Beleza, se planejou, ela vai lá e vai falar o que tem que ser dito. Pronto, é isso. E aí a gente vai para o quinto jeito de ser, que é quando você quer ser muito bom naquilo que vai fazer. Eu não quero de maneira alguma errar. Eu quero ser a pessoa que vai fazer a melhor apresentação. Eu quero ser a pessoa que vai falar a melhor ideia, que vai trazer o ponto principal naquela noite. Se é pra mim falar, tem que ser uma coisa boa, senão eu nem falo. Eu fico quieto no meu canto, pronto, acabou. Então, essa pessoa aqui, ela quer também falar, ela quer também aparecer, só que ela se cobra muito. Então, ao invés dela estar pensando assim, olhar para esse lado de querer ser bom e usar isso a favor dela para mandar ver, para fazer uma apresentação maravilhosa, ela pode cair na armadilha de ficar sendo muito perfeccionista, de ficar achando que nunca tá bom o suficiente. Então, você percebe como essa pessoa aqui também pode ser muito tímida? Por quê? Porque ela quer falar e ela vai sofrer porque não tá falando, mas ao mesmo tempo ela não vai falar porque ela não tá se achando boa o suficiente. E ela vai ficar com medo de não ser tão legal, de tá faltando algo, de tá errado, fica perfeccionista e não vai falar, não vai se expressar. Só que ela tem uma coisa muito boa dentro dela, que é querer aparecer,
que é querer brilhar e fazer isso de um jeito legal, de um jeito certo. Sabe? Então, esses jeitos de ser, é muito importante que você identifique qual é o teu para você realmente poder se apropriar disso, dessas tuas características e levar isso a teu favor. Então, poxa, eu sou uma pessoa que gosta de planejar tudo, eu gosto de ter tudo bem desenhadinho, o que eu vou falar. Poxa, então é isso que eu vou fazer. Não vai adiantar eu ficar aqui te falando 1000 técnicas de improviso que você não vai curtir, que você não vai estar feliz. Agora pode ser o oposto, pode ser que aquela pessoa que gosta de falar, que sente bastante, né, que é mais extrovertida, ela chega e ela tem... Sabe aquela pessoa que não para de falar? Não para, ela tá o tempo inteiro falando. Isso surge na cabeça dela, tu dá um roteiro pra ela vai ficar perdida. Ela não vai gostar de roteiro, ela não vai querer saber daquilo. Ela simplesmente vai falar aquilo que vem na mente. Aí tu coloca uma pessoa que não gosta de ficar aparecendo o tempo inteiro pra ter que fazer palestras, ela não vai gostar daquilo ali, ela não vai querer. Mas isso não significa que ela não pode se virar na vida e ter muitos amigos e fazer o que ela quiser. Inclusive não significa que ela não pode fazer palestras. Ela pode desenvolver também essa habilidade, essa comunicação, conhecendo como que ela funciona e descansando depois. Então, se você quiser, por exemplo, colocar essa pessoa para nunca descansar, para sempre estar em contato com gente, ela vai cansar e ela vai dizer, cara, eu não quero mais falar com gente, eu não gosto de gente. E, na verdade, ela só tá cansada, ela só tá precisando de um tempo para se resguardar, para ficar em paz. Agora, tu coloca uma pessoa que ela gosta de aparecer e mostrando para ela que ela não precisa ser perfeita, que ela não precisa, né, toda vez dar show em tudo, que ela pode errar, né, ela pode aparecer e errar e mesmo assim ser muito boa, ela vai baixar o nível de autocobrança e ela vai entregar o melhor. E aí eu vi que vocês estão colocando aí nos comentários que vocês se identificam com vários pontos. E isso é comum de acontecer também. Às vezes a gente tem mais de uma coisa, menos de outra. Sabe? Às vezes eu sinto que eu gosto de estar em contato com pessoas, mas ao mesmo tempo eu gosto de ficar mais quietinha. Então não significa que você só vai ser de um jeito. Não. Você pode ter um pouquinho de cada um. E às vezes é esse ter um pouquinho de cada um que te confunde. Sabe? Porque tu não sabe o que tu quer fazer, afinal de contas. Eu quero ficar em casa ou eu quero conversar? Eu quero estar numa conversa do dia a dia simples ou eu não quero? E aí eu começo a ficar em dúvida e eu já não sei mais o que eu sou. Por isso que é importante você ver quais são as que você mais forte tem dentro de você e ajustar essas outras coisas que daqui a pouco você sente que tem mais dificuldade. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu não gosto muito de ficar aparecendo. Poxa, não significa que você nunca vai aparecer, porque senão você vai viver sozinho e ninguém vive sozinho, todo mundo gosta de gente, né? Então, eu senti que eu tenho essa questão aqui, eu não gosto muito de aparecer, como é que eu vou ajustar no meu dia a dia? Se eu tiver que fazer uma palestra, depois eu posso descansar, eu posso ficar mais quietinho no meu canto, daqui a pouco eu vou ter que me dedicar mais para mim me sentir à vontade naquela palestra, depois eu vou me fechar, vou ficar no meu cantinho, como eu disse. Beleza, é isso que eu vou fazer. Eu gosto de aparecer bastante e, ao mesmo tempo, eu gosto de planejar tudo. Então, poxa, une uma coisa com outra. Se você gosta de planejar, gosta de aparecer, faz lá o teu roteiro bem detalhado, chega lá e fala. Não, Karina, eu gosto mais de falar no improviso, mas eu gosto de aparecer também. Poxa, então pega e faz ali daqui a pouco um roteiro que seja mais em tópicos e aí você vai pegar e vai chegar lá e dar o teu show da tua maneira, sabendo que você se sente bem dessa forma. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, porque você tem que contar histórias, porque você tem, dentro dessa questão da oratória, tá? Eu vou fazer uma palestra, você tem que contar histórias. Inclusive eu falo também, histórias conectam, é muito bom. Só que dependendo da pessoa que tá do outro lado, ela vai olhar para aquilo lá e dizer, gente, eu não consigo passar emoção, eu não consigo contar história, é difícil para mim, porque às vezes ela não tem esse perfil mais do sentir, sabe? Então daqui a pouco para ela fazer uma expressão onde ela vai mostrar muita alegria, uma expressão onde ela vai mostrar tristeza, vai ser difícil para ela. E aí ela fica lá tentando fazer uma coisa que ela não consegue. Karina, quer dizer que ela não pode? Pode ser, com certeza, aliás, não vou dizer pode ser, com certeza ela pode conseguir, mas daqui a pouco ela vai ter que colocar mais energia naquilo ali. Ela vai precisar se dedicar mais nesse ponto,
Porque não é natural dela, que poderia ser natural para outra pessoa. É errado? Não, daqui a pouco essa pessoa vai ser mais lógica. E se essa pessoa for mais lógica, ela não vai ficar dando voltas muitas vezes. Sabe? Que nem ela vai chegar e vai falar de uma maneira objetiva. Diz, olha, é isso aqui, ponto, acabou. Meu Deus, que bom! Eu, na verdade, gente, vou contar aqui pra vocês, eu luto muito com isso. Para tentar ser uma pessoa mais objetiva. Quem me conhece, quem já participou de aulas comigo, de curso e tal, percebe que às vezes eu demoro mais tempo, e eu venho me trabalhando nisso, eu demoro mais tempo do que o normal para mim poder fazer uma aula. Então, às vezes eu me programo para fazer uma aula, para fazer uma atividade ali em 1 hora, eu fico 1 hora e meia. 2 horas já aconteceu, 2 horas e meia já aconteceu, gente, de passar muito tempo. Por quê? Porque eu quero continuar falando e eu quero explicar e coisa, então eu tenho dificuldade de ser objetiva. Então daqui a pouco essa pessoa que tem mais dificuldade de contar uma história é uma pessoa que se sente muito à vontade para ser direta, para falar exatamente aquilo que tem que ser dito, ponto, acabou. Que bom! Então a gente percebe, tem pontos que a gente tem mais facilidade, que tem a ver com o nosso jeito, tem pontos que talvez a gente vai ter mais dificuldade e a gente vai poder trabalhar especificamente eles. Mas enquanto a gente não aceita esse jeito de ser e fica tentando agir só de acordo com o que a gente acha que é o certo, não vai rolar. Tem coisas atrás disso, por trás dessas técnicas de oratória, que tá travando. Se eu não sou uma pessoa que gosta de aparecer e você ficar me forçando a aparecer, e ainda eu tenho muito medo de errar e eu não me planejo, imagina só, a pessoa não gosta de aparecer e precisa planejar e não faz o planejamento. Ela chega lá num palco para falar, ela vai desabar? Ou ela simplesmente não vai, ela vai falar rápido, que acontece muito, fala rápido para poder sair correndo. Por quê? Ela não se sente à vontade aparecendo ali na frente de todo mundo e além disso, ela precisa se planejar. Então vai chegar na hora e não vai dar certo, ela não vai se sentir bem. Eu já fiz comigo, né, de que tentar fazer roteiro todo estruturado, tentar seguir aquilo bem certinho, palavra por palavra, chega na hora eu não consigo me encontrar. Porque não tem a ver comigo. Então agora eu vou dizer pra vocês, pra dar como exemplo, né? Como que eu funciono? Eu disse que todo mundo pode ter um pouco de cada uma dessas coisas. E é super normal. Mas existem daqui a pouco algumas que podem estar mais destacadas. Ou não, mas você tem que encontrar aí esse teu jeito de ser. Então eu, Karina, como é que eu sou? Eu me encaixo com aquela pessoa que sente bastante, que é emotiva, né? Aquela pessoa que gosta de estar com gente, que gosta de conversar, e com aquela pessoa que gosta de aparecer também, sabe? Então, eu gosto de aparecer, gosto de conversar, eu sou emotiva, eu expresso as minhas emoções, eu consigo sentir as emoções da outra pessoa, e também sou aquela pessoa que gosta de aparecer e ser boa no que eu faço. Então, eu posso cair no perfeccionismo, como eu falei. Eu quero chegar lá e eu quero ser boa. Eu quero que a pessoa chegue aqui na aula e diga, Karina, gostei da aula que tu deu. E eu vou me dedicar ao máximo para me entregar o melhor conteúdo. Então, tudo que eu faço, eu tento fazer bem feito. Essa sou eu. Só que, se eu não tenho clareza e uso isso a meu favor, o que eu posso fazer? Eu posso começar, primeiro, ter vergonha de me expressar meus sentimentos, porque não é legal ficar falando de sentimentos, as pessoas vão me achar chata, elas não querem saber disso, e aí eu vou me resguardar, vou me fechar pra mim mesma se eu não consigo aceitar esse meu sentir. Então eu sou aquela pessoa que tá assistindo um filme e chora. E às vezes a história nem é tão legal, tão comovente assim, eu choro porque eu sinto. E eu gosto de estar com gente. E também sou aquela pessoa que vou querer aparecer e vou ser perfeccionista. Então eu posso cair no conto de que, meu Deus, eu nunca tá bom o que eu faço. Não, eu preparei essa aula e ela não tá boa, eu vou ter que fazer de novo. Meu Deus, eu fico me cobrando, não ter que fazer tudo perfeito e no fim eu travo. Eu poderia utilizar esse recurso que é tão bom de querer fazer as coisas bem feitas contra mim, travando. Vocês entendem a importância de saber exatamente quem vocês são? Para vocês pegarem aquilo que é bom e dizer, eu vou usar a meu favor, não contra mim. Então, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, perfeito. Eu vou chegar e vou fazer a melhor aula que eu puder hoje, sabendo que eu vou estar sempre em construção, sabendo que eu vou estar sempre aprendendo coisas novas e que eu nunca vou ser perfeita de fato. Mas eu vou entregar o meu melhor. E olha que interessante, né? Porque daí vocês podem pensar, mas daí não tem problema da timidez. Eu já passei por muito problema com a timidez, que eu já falei pra vocês aqui.
E eu tava super frustrada, porque eu queria estar com pessoas, porque eu queria estar conversando, porque eu queria estar aparecendo e eu tava lá quieta. Não tava falando. Por quê? Porque eu tava me cobrando demais, porque eu tava achando que eu não era boa o suficiente, que se eu fosse abrir a minha boca, eu tinha que falar uma coisa muito boa. Então tem gente que na timidez não vai falar. Por quê? Não se sente bem naquele contexto, não quer aparecer, não quer existir, né? Não quer que as atenções sejam voltadas para ela. E se for o meu caso, é outro motivo que a pessoa não vai estar falando. É porque ela acha que o que ela não vai falar não é tão bom assim, então não vale a pena nem ser dito. Percebe como é diferente? Aí aquela pessoa que gosta de se planejar, né, que não quer deixar nenhuma margem de erro, ela não vai falar pra ela não errar na frente dos outros. Porque ela imagina só se ela abrir a boca e as pessoas olharem tudo pra ela e ela tá falando besteira. É diferente os motivos. É muito diferente. Então, esse ponto é: quem eu sou no meio de tudo isso? Eu vou ler o que vocês colocaram nos comentários. A Daisy colocou: sinto que me conecto melhor com pessoas de forma individual, quando estou conversando somente com uma pessoa, do que em situações em que estou num grupo de pessoas. E aí agora, esse comentário da Daisy é bem interessante, porque eu me lembrei até de uma coisa que me mandaram lá no direct do Instagram. Que a pessoa disse assim: eu me sinto bem, em alguns momentos eu falo bem, em outros momentos eu não falo tão bem. Aí você começa a parar pra pensar nesse último jeito de funcionar que eu disse. A pessoa quer ser muito boa, por exemplo, tá? A pessoa quer ser muito boa no que ela faz, naquilo que ela vai dizer. E aí ela tá num grupo de pessoas que ela considera pra caramba, sabe? É um grupo de pessoas legais, um grupo interessante, bacana, que ela gosta. O que vai acontecer? A autocobrança dela vai subir lá em cima. Percebe? Por que vai subir lá em cima? Porque ela quer ser boa. Porque se ela abrir a boca, ela tem que falar uma coisa boa. A autocobrança sobe muito. Então é diferente, ó. Se eu tô com o meu grupo de família, por exemplo, eu vou estar tranquila. Por quê? Porque eles já me conhecem, eles já sabem como eu sou, daqui a pouco não é uma coisa assim tão importante pra mim pensar em falar uma coisa tão irrelevante naquela hora e tal. Beleza, minha autocobrança tá baixa. Agora, quando eu vou lá num grupo de trabalho, por exemplo, lá no grupo de trabalho, não, lá eu quero ser bem vista. Lá, aquelas pessoas, eu me importo com aquelas pessoas, eu me importo com o meu trabalho. Eu tenho que mostrar o quanto que eu sou boa naquilo. E aí a autocobrança vai lá em cima e eu tenho mais dificuldade de falar. Então nessas horas é a hora que tu sente a timidez. Né? Então nessas horas ali, eu vou dizer assim, não, vou ficar mais na minha. Eu vou ficar quieta. Não vou falar porque essa ideia não é tão relevante. Porque isso aqui não é tão importante. E aí, pra que falar? Né? Quantas vezes a gente fala isso aqui já foi dito? Mas isso aqui é besteira. Porque tu tá se cobrando em ser perfeita naquela hora. Percebe? E em qualquer um dos jeitos de funcionar, isso vai acontecer. Em cada momento, em cada situação que você tá, você vai ativar um desses lados ali. Então, poxa, essa pessoa que não gosta muito de ficar aparecendo o tempo inteiro. Daqui a pouco, lá dentro da família, ela vai se sentir à vontade. Agora, coloca ela num grupo novo de pessoas. Pessoas que ela não tem confiança. Pessoas que ela não sabe como que vão reagir com a existência dela. Se elas vão gostar ou não dela, ela não vai se sentir bem para falar. E são motivos diferentes, e são situações diferentes. Então, às vezes, você tá sentindo que você tá falando muito bem em uma situação, porque aquela situação te exige algo diferente da outra situação onde você tá sentindo mais dificuldade. Então, a pergunta que fica, dentro desses lugares que você tá hoje, dentro disso que a gente tá vendo nessa aula, o que tá pegando? O que tá te impedindo de falar? É autocobrança? É você querer ser muito perfeita? É você ter medo de errar na frente dos outros e aí você acabar sendo ridicularizado, que as pessoas façam piadinha, coisas desse tipo? É você não confiar na outra pessoa, porque afinal de contas, se eu for me abrir o que vão fazer com essa minha informação? O que vão dizer? É porque você não gosta de chamar atenção? É porque você tem medo de se expressar do jeito que tu é, de mostrar os teus sentimentos, e aí você fica se reprimindo, porque, daí as pessoas vão dizer o quê? Eu sou muito emotiva, eu sinto demais, não sei o quê.
Então, tudo isso tá junto. Certo? Eu vou dizer pra vocês agora que todo mundo pode falar bem. E se você já, nesse caso aqui, como vocês colocaram, em algumas situações eu percebo que eu falo melhor, em outros momentos eu percebo que não. Se você já tem isso comprovado, que você se expressa bem, que você fala bem em alguma situação, poxa, já não tem dúvidas de que você fala. Você só tem que se conhecer, entender melhor como você funciona, como que é o teu jeito, pegar aquilo que está a teu favor, aquilo que você tem dificuldade, você começar a trabalhar e ir pro mundo. É só isso. Afinal de contas, a comunicação, ela é uma habilidade, como eu falei lá no início, que você desenvolve em qualquer momento da vida que você está. Mas a forma como você vai desenvolver essa comunicação, se for o caso, muitas vezes está ligado com esse teu jeito de ser. Porque talvez você está tentando fazer algo que não tem a ver com o teu jeito e está só te impedindo de conseguir alcançar o teu objetivo, de se conectar com as pessoas, de estar junto com os outros, de falar, se expor. E aí é esse jeito que você tem que olhar. Então eu sempre lembro da Isa quando eu falo dessa questão de se aceitar do jeito que é, porque ela traz muito isso, sabe? A Isa é uma aluna lá do curso Interagindo, que ela falou assim, até antes, né, de começar a trabalhar a timidez dela, ela não se aceitava do jeito que era. Sabe, que às vezes ela vai querer ficar mais quieta, que às vezes ela vai querer ficar mais na dela, mas ao mesmo tempo ela também gosta de conversar com pessoas, sabe? E que ela não precisa se cobrar tanto, tudo isso, sabe? Ela olhava... me perdi no raciocínio, né, gente, viu? Ai, meu Deus do céu, Karina, vou começar de novo, tá? Então, beleza, vou começar a história de novo pra não ficar confusa. Antes da Isa começar a trabalhar a timidez dela, ela não gostava do jeito que ela era. Não gostava. Ela olhava pra si e dizia, nossa, mas eu sou tímida porque as pessoas não gostam do meu jeito, eu vou ser sempre assim, não sei o quê. Aí depois ela começou a se olhar, se observar o jeito dela. E ela começou a dizer, poxa, mas esse meu jeito é legal também. Eu sou uma pessoa bacana. Eu sou uma pessoa que às vezes gosta de ficar mais na minha, às vezes eu gosto de conversar com as outras pessoas, eu não preciso ser perfeita, mas o que eu tenho pra dizer já é interessante, é relevante. Aí ela começou a se aceitar. Ela não começou a querer mudar o jeito de ser, ela começou a se apropriar daquilo que ela já era, trabalhar a sua autoaceitação, né? E melhorar aquilo que precisava. Por exemplo, a comunicação é só uma habilidade que você vai melhorar. Mas para você melhorar, você precisa saber como que tu é para fazer as coisas certas. Show? Show de bola, tava dando uma lida aqui no... Ramon mandou risinhos. Viu? Do nada fugiu. E aí até fica a dica aqui pra vocês, né? Quantas vezes vocês têm medo? Ai, porque vai dar branco. Ai, porque eu vou esquecer. Porque eu vou gaguejar. Porque eu não sei o quê. Mais vale você chegar lá e falar, e se der branco você dá risada junto com as pessoas, você reconecta, você fala de novo, do que você não falar por conta disso. São coisas simples que tem a ver com esse perfeccionismo que eu tava falando antes. Você tem duas opções quando você olha pra esse medo de fazer alguma coisa errada ou de querer ser muito perfeita na hora de falar. A primeira opção é você cair nesse perfeccionismo e dizer não vou falar porque eu posso errar e as pessoas vão rir de mim e eu tenho que ser perfeita e aí você não vai falar, não vai se expressar, não vai fazer aquilo que você quer. Ou você pode pegar esse teu lado de querer fazer as coisas muito bem feitas e usar a teu favor e dizer, caramba, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, pois então eu vou sentar aqui e vou fazer o que tem que ser feito. Mas eu sei que eu não vou ser perfeita sempre e que inclusive é normal, a mesma coisa que acontece com as outras pessoas, às vezes errar alguma coisa, se enganar, voltar. E eu vou estar sempre num processo de melhoria contínua. Então, se vocês pegarem a Karina e qualquer um de vocês, há 5 anos atrás, a gente era de um jeito. Hoje, graças a Deus, nós somos de outro. E nós também precisamos aceitar que existe esse processo de melhoria contínua, porque às vezes a gente quer ser o melhor de tudo hoje e não vai ser assim que vai acontecer. Sinto muito, mas você vai ter que ter um tempo de aprender, você vai ter que ter um tempo de executar, você vai ter um tempo de viver, para daí você ir melhorando. Eu melhoro cada vez mais, melhoro cada vez mais. Então, se você quer ser muito bom no que você faz, aproveita o teu processo de melhoria contínua. Entende? Hoje eu vou estudar mais um pouco, amanhã eu vou estudar mais um pouco, sem cair, né, também nessa coisa doida de não querer se desligar nunca, porque senão a gente começa a surtar, né?
É entendendo que existe um processo. Existe um processo de melhoria. E isso vai acontecendo aos poucos. Eu vou melhorando a cada dia mais. E é isso, pronto, acabou. Ok. Então, esse era o primeiro ponto, né? Porque eu comecei a falar tudo isso pra vocês por quê, né? A pergunta era, se todos podem falar bem, se todos podem ter uma boa comunicação, por que eu não consigo me expressar bem hoje? Até tentando muitas vezes. Então, o fundamental de tudo isso aqui, a primeira questão é, porque muitas vezes a gente tenta se encaixar em uma pessoa que não é. E aí eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são as minhas características, o meu jeito de funcionar e utilizar isso a meu favor. Pegar o que é bom disso tudo pra mim e melhorar aquilo que eu sinto que é necessário, sem me forçar, sem tentar ser alguém que eu não sou. E aí vem o primeiro ponto. O segundo ponto, desculpa. O primeiro ponto era isso. Então, o segundo ponto dentro disso é justamente, né, vem de encontro com o que eu tô falando, quando você tenta se encaixar sendo uma pessoa que você não é, você acaba não aproveitando a tua própria essência. Então, poxa, uma pessoa que gosta de ficar com seus próprios pensamentos, ela pode ser muito criativa. Ela pode pensar em tantas coisas legais e botar pro mundo. Mas ela tá lá se cobrando em ter que falar e aparecer o tempo inteiro que ela nem teve tempo pra prestar atenção nos próprios pensamentos, nas próprias ideias. E ela começa a se desvalorizar e a autoestima começa a baixar. Entende? Então, quando você olha pra si, você pega e aproveita aquilo que já faz parte da tua própria essência. Se você é uma pessoa que gosta de planejar e pra falar gosta de ter tudo bem alinhadinho, olha como você pode construir uma coisa muito bem feita. Olha como você pode construir uma coisa que vai ser diretiva, algo concreto. Se você é uma pessoa que gosta de sentir bastante, você gosta de sentir não, você simplesmente sente, né? Olha como que você pode colocar emoção na tua fala. Vocês percebem como a gente muitas vezes deixa passar tudo isso? E aí tem dificuldade de melhorar essa comunicação, esse jeito de falar. Então, o segundo motivo pelo qual você não consegue se expressar do jeito que gostaria, mesmo sabendo que você pode desenvolver a sua habilidade de comunicação, sobre a sua oratória, é você não estar aproveitando a sua própria essência. Bom, e aí a gente vai então para a terceira pergunta que eu fiz. Né? Eu disse que nessa aula nós iríamos responder 3 perguntas. Primeira, falar bem é pra você? Então vocês já perceberam que qualquer pessoa pode falar bem. Segunda pergunta, se sim, por que eu não tô conseguindo me expressar bem nesse momento? O que tá acontecendo comigo? Acabei de dizer. Porque você acaba muitas vezes tentando se encaixar no corpo de outra pessoa, digamos assim. Ser aquela pessoa que tu acha que é o certo de ser e não aproveita a tua própria essência. E isso diminui a tua autoestima e aumenta os teus medos. Você começa a ficar mais e mais inseguro. E agora a última pergunta é: como eu faço para ativar então esse meu modo conversador? Como? Né? Já entendi tudo isso, o que eu faço para mudar, para falar mais? Aí você vai precisar se encaixar na pessoa que tu é. Olha só, você acabou de ver tudo isso, ouviu tudo isso que a Karina falou. O que eu faço com todas essas informações? Você vai parar e você vai analisar exatamente qual que é o teu jeito de ser. Vocês pegaram, algumas pessoas colocaram, eu me identifiquei com várias coisas, me identifiquei mais com uma coisa, com outra. Poxa, então isso aqui, como é que eu vou fazer para melhorar a forma como eu converso com as pessoas? Como eu acabei de dizer, sou uma pessoa mais emotiva. Beleza, eu vou começar a expressar os meus sentimentos, isso vai me fazer tão bem, tão bem, tão bem. Eu vou começar a descobrir uma forma de falar que eu não conhecia antes. Eu vou começar a me conectar com as pessoas. Eu vou começar a perguntar para as pessoas o que elas estão sentindo. Eu vou começar a me conectar mais. Poxa, eu descobri que eu gosto de planejar tudo, que eu sou aquela pessoa detalhista, aquela pessoa observadora que vê tudo, ali, esses erros que os outros nunca viram, eu vi. Meu Deus, que bom! Se você é uma pessoa observadora, detalhista, você vai olhar para alguém e vai dizer: nossa, mas acho que essa pessoa não tá muito bem. E você vai poder chegar, se aproximar e conversar com ela, dizer: fulaninho, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Que maravilha! Percebem? Peguem aquilo que é de vocês.
Se aproprie. Eu gosto de aparecer, mas fico perfeccionista. Vamos trabalhar essa autocobrança agora e vamos usar isso de gostar de aparecer a nosso favor. Se eu gosto, vai lá. É isso, a gente precisa se encaixar com nós mesmos. Ficou até errado essa frase aí, né? Assim, não ficou legal. Mas a gente precisa ser nós mesmos. E esse é o ponto. Então vamos pegar aquilo que nós temos de bom, se apropriar, fazer aquilo que precisa ser feito e aquilo que sentir que precisa melhorar, vamos melhorar também e pronto. Se eu gosto de ficar mais quietinho, talvez vai ter momentos que eu vou falar e depois eu vou ter que ficar reservado. E tá tudo certo. Mas isso vai depender do jeito de ser de cada um de vocês. Tá bom? Então é isso. Vocês vão começar a se encaixar nessa pessoa que vocês são. E depois vocês vão começar a colocar isso em prática, na vida. Não é só pra ficar no papo, é pra você chegar e falar: gosto de expressar sentimentos, gosto de carinho, gosto de atenção, gosto que as pessoas me falem que eu sou especial, pois eu vou começar a pedir. Eu vou começar a dizer isso. Ai, Karina, mas eu tenho medo de que elas não gostem, sei o que. A gente vai começar a encarar esses medos. Na medida em que a gente faz esse tipo de coisa e tem a ver com o nosso jeito de ser, a gente fica bem. Vocês vão ver como a gente fica bem. Mas precisa entender tudo isso. Tá bom? Então, a habilidade de se comunicar é para todos. Tá bom? É para todo mundo. Mas o jeito como você vai fazer isso, né, que você vai desenvolver essa sua habilidade, vai ser diferente para cada pessoa. E é por isso que às vezes você tenta fazer as coisas que estão dizendo que tem que ser feito e tal, e acaba não conseguindo, acaba tendo dificuldades. Então, gente, assistam de novo essa aula, sabe? Prestem atenção. Usem essa aula aqui como uma maneira de vocês se conhecerem melhor, de trabalhar o autoconhecimento de vocês, porque é isso que vai dar todo o passo a passo, digamos assim, tudo aquilo que vocês vão fazer e vai ser efetivo na vida de vocês. E daí vocês começam até a filtrar aquilo que escutam. Poxa, isso aqui vai ser legal pra mim, isso aqui não vai ser tão bom assim. E não ficam tentando fazer tudo ao mesmo tempo e se cobrando por não estar fazendo do jeito certo, não tá funcionando. Vocês vão filtrando tudo isso de acordo com o jeito de vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Amei estar aqui com vocês nessa aula. Tiago, a aula vai ficar salva sim, tá? Vou aproveitar aqui para dizer, vocês sabem, né, pessoal que me acompanha sempre, que eu tenho o curso Interagindo, que é um curso para você vencer a timidez e falar com confiança, tá? Então, tudo isso que eu tô falando aqui para vocês é para que vocês possam cada vez mais se sentir à vontade para ser vocês mesmos e estar aí conversando com as outras pessoas, tá bom? Então, lá dentro do curso, vocês trabalham exatamente essas questões para vocês vencerem essa timidez e falar com confiança em qualquer situação da vida, tanto na vida pessoal como profissional. Então, se vocês quiserem conhecer, é só clicar no link da bio ou para quem, né, for assistir essa aula no YouTube, o link que vai ficar na descrição, tá bom? Faço convite para vocês conhecerem e qualquer coisa a gente vai conversando por aí, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui de comentário. A Letícia colocou: antes do curso Interagindo, eu focava muito na perfeição, querendo sempre agradar a todos. Agora aprendi que conexão é mais importante que perfeição. Ah, que linda, que maravilha, Letícia, é isso mesmo, sabe? Perfeição, a gente sempre vai estar nessa constante melhoria, sabe? A gente sempre vai ficar com aquela coisa, se tu der corda pra isso, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser perfeito, você vai ficar sempre se cobrando demais. E sempre achando problema, não tá bom ainda, quando na verdade o que a gente é hoje já é o suficiente pra gente poder se conectar, entregar nossa mensagem, fazer acontecer. E a gente pode usar isso a nosso favor, como eu falei. Aê, legal! O Ramon colocou: sensacional a aula, agregou muito. Que bom saber que vocês gostaram. Muito bom, obrigada pela aula. Amade. Vamos lá, então tá bom. Vamos que vamos, gente, se conhecer pra poder falar aí do jeitinho que vocês querem, do jeito de vocês, tá bom? Beijo e até a próxima quarta-feira.